aqui. Boa noite. Live com Fred Cosentino, que é o nosso entrevistado de agora. Fred acabou de conseguir. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu botar o celular em pé aqui. Acho que tem que ficar na vertical aqui, esse sistema. A gente não conseguiu fazer tela meio a meio como a gente queria. Infelizmente, você é o entrevistado, mas eu vou ficar maior aqui. Não deu para fazer diferente. Boa noite aos que estão se conectando aqui na página Fora Corruptos do Brasil, a mais uma entrevista, desta vez com o candidato do Rio Grande do Sul, Fred Cosentino. Boa noite, Fred. Boa noite, Charles. Um prazer estar conversando aí com o pessoal da Fora Corruptos, que faz um trabalho tão importante aí de divulgação e de combate à corrupção. Ok. Fred, a primeira coisa que eu queria perguntar, eu ouvi dizer que você fez um vídeo que teve um sucesso muito grande e que transmitia uma mensagem um pouco diferente, de surpresa no final. Me conta um pouquinho a respeito disso. Legal, Charles. Esse vídeo teve uma repercussão muito legal. Tá na minha página no Facebook, para quem quiser dar uma olhadinha, é @Fred Cosentino. Nós fizemos uma espécie de pegadinha, né? Nós montamos no centro de Porto Alegre uma tenda, né? Na verdade, é um vestuário, um provador de loja, e colocamos uma placa em cima: encontre aqui o Salvador da Pátria. Aí as pessoas passavam, ficavam com bastante curiosidade, né? Encontre aqui o Salvador da Pátria. Nós estamos em véspera de eleição, se fala muito nessa questão, Salvador da Pátria. E as pessoas ficavam com muita curiosidade e acabavam indo acabavam chegando para participar. Aí quando a pessoa abria o provador, ela entrava, tinha um pano, e no pano dizia aqui: puxe aqui e encontre o Salvador. E aí a pessoa puxava. Quando a pessoa puxava o pano, tinha um espelho. E a gente filmou com 2 câmeras, uma câmera em cima, produziu um vídeo em cima disso. E o vídeo ficou muito legal, e foi muito legal também a gravação em si, né? Interagir com as pessoas, ver a surpresa das pessoas. Como é que era a reação das pessoas quando elas viam que o Salvador da Pátria era elas mesmas, elas se viam no espelho? A maioria das pessoas reagia de forma muito espontânea. Poucas pessoas imaginavam que era um espelho, pouquíssimas pessoas imaginavam. Uma ou outra dizia: eu imaginei e tal. A maioria tomava um susto, assim, fazia, né, a reação de susto, dava risada, se divertia. Mas o mais importante, as pessoas entendiam a mensagem, né? Elas entendiam a mensagem de que não é um líder, não é um partido, não é um político, não é um artista, é cada um de nós o salvador da pátria. Cada um de nós, com o nosso engajamento, com a nossa participação, com o nosso voto consciente, porque, enfim, se fala muito, né, de vamos eleger alguém que vai salvar o país, vamos eleger uma bancada que vai salvar. Não é assim. O engajamento, a sociedade tem que participar, né? E também acho que cabe a cada um votar de forma consciente, não é? Justamente agora que nós estamos nessa época de eleições. Você sabe que esse vídeo me inspirou e eu estava participando de uma conversa com outra pessoa que estava tentando colocar a culpa de tudo em alguém e eu cortei e disse: não, para mim a culpa de tudo não é essa pessoa. O culpado de tudo eu vejo todos os dias quando eu olho no espelho. O culpado de tudo sou eu mesmo. E acabou toda a agressividade da conversa e realmente acho que provocou uma reflexão. Eu, de fato, me senti por muito tempo culpado por me considerar alérgico a políticos e querer manter distância de toda a política. Mudei, com isso nós estamos aqui com a página Fora Corruptos do Brasil, tentando fazer a diferença, tentando combater a corrupção, fazer com que a corrupção se torne uma vergonhosa exceção e não a regra. E nós ficamos muito contentes de termos muitos candidatos que assumiram 5 compromissos de combate à corrupção contra nós e queria lhe perguntar um pouco a respeito disso. O primeiro Eu vou só virar meu celular aqui para a imagem não ficar invertida mais. Espera aí.
Ótimo. Acho que agora está melhor, né? Aí fica melhor. Eu devia fazer a mesma coisa aqui também, porque aí poderiam ler a minha camiseta, porque não dá para ler aí. A minha É, camiseta, a minha agora vai você, dar para ler também. você conhece esse dizer, não, eu não virei, não dá para ler, mas acho que você conhece tão bem que você consegue ler até de trás para frente, né? Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. A Acho que frase isso. célebre, que o Marcel Van Hatten tem usado bastante como slogan, né? O Marcel, que Uhum. é um grande candidato que saiu Ele sempre foi novo, né? E agora está disputando também uma vaga pelo novo. Tá certo. Agora, eu acho que representa, não apenas ele, representa o sentimento de muitos brasileiros, né? Exatamente. Mas eu ia dizendo a respeito dos 5 compromissos que você assinou, o primeiro fala em apoio irrestrito à Lava Jato. Eu queria que você comentasse a respeito disso. E é irrestrito mesmo? Se amanhã um colega seu, alguém próximo a você, acabar vindo se envolver com a Lava Jato, como é que você reagiria? Eu acho que o novo, Charles, ele te permite ter muita autonomia e muita tranquilidade em defender o combate à corrupção, porque ele é uma instituição que te ajuda, te estimula a não proteger, a não ter que proteger ninguém. Porque a gente não faz coligações espúrias em troca de tempo de televisão, a gente não toma atalhos nas nossas questões eleitorais. Então eu teria muita tranquilidade de ter qualquer colega envolvido e ser o primeiro a levantar, apontar o dedo, denunciar e pedir que saísse. A Lava Jato é uma das operações mais importantes da nossa história e ela precisa de muito apoio da opinião pública, muito apoio da classe política, porque senão os contrários a ela, as forças contrárias a elas, o mecanismo que ela desvendou, vai seguir atuando para tentar derrubá-la. Seja por meio de lei de abuso de autoridade, seja por meio de armações, seja por meio de vazamentos seletivos. O Então, mecanismo ele vai agir para blindar, para se blindar, e é preciso muito apoio da opinião pública para também contra-atacar e blindar a Operação Lava Jato. e aí eu pergunto se num país como esse, se o país tem jeito, se há esperança para esse país. Tem, eu acho que tem jeito sim. Eu acho que nós estamos num processo nessa eleição. Primeiro, todo um processo que vem desde 2013 com manifestações, o impeachment da Dilma também foi uma prova de que a sociedade consegue se engajar, as pessoas estão mais conscientes. Eu acho que nós vamos ter uma ampla renovação política no país esse ano. Depende do eleitor, depende da sociedade, depende também do nosso trabalho. E acho que sim, acho não, César, Charles, eu tenho certeza que no Brasil tem jeito. Se eu não tivesse certeza que o Brasil tem jeito, eu nem estaria me candidatando. Eu estaria justamente seguindo o contrário do que diz a camiseta. Eu estaria tentando ir embora do Brasil, como muitos colegas, muitos amigos acabaram indo. Eu tenho convicção de que o Brasil tem jeito e primeiro, fazendo uma ampla renovação política, não reelegendo ninguém. Na pré-campanha eleitoral, eu utilizei muito esse bordão, né? Não reeleja ninguém. Nós temos hoje um Congresso que foi eleito muito no meio dos escândalos da Lava Jato. Mesmo boas pessoas, dentro de mecanismos viciados, de mecanismos ruins, se contaminam. Muitos deputados que estão hoje tentando a reeleição foram eleitos em 2014 com dinheiro da JBS, com dinheiro da Odebrecht, com dinheiro da OAS, Então, em agora, meio todo a esse escândalo de corrupção da Lava Jato. uma pergunta que acho que todos fazem é: e por que a gente deveria acreditar que seria diferente com os candidatos novos? Por que a gente deveria acreditar que você não vai acabar se corrompendo também? Exato. Primeiro, sim, eu acredito muito que caráter vem de casa, tá? E eu tenho convicção muito assim de que a pessoa que tem caráter, se ela está no lugar certo, ela não vai se corromper. Segundo, que o Partido Novo é uma instituição que faz processo seletivo para os seus candidatos, então há toda uma checagem do histórico, há todo um teste do candidato para ver se ele vai de fato estar preparado. Segundo, é que o Partido Novo ele não tem compromisso nenhum com esse tipo de questão de proteger um ou proteger o outro, né? Vai ser punido se vier algum candidato do Novo a cometer algum equívoco. Como nós não coligamos, não fazemos coligações espúrias, isso nos dá muita autonomia para atuar.
E uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que é um grande diferencial do Novo, e que muitas vezes acaba passando despercebido, mas que para mim é um grande diferencial do Novo, em se manter um partido com retidão, é a separação da gestão do partido, dos políticos e dos candidatos. Eu sempre dou o exemplo do Aécio Neves. Pegaram o Aécio com a boca na botija. Quem era o presidente do partido dele que iria puni-lo? Era ele mesmo. Ou seja, a confusão, a mescla de interesses é muito grande, que o partido nunca vai ter autonomia para fiscalizar. No Novo é diferente. O presidente do partido, seja a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal, ele tem o dever, ele tem a missão de fiscalizar. E eu tenho uma experiência prática quanto a isso. No último ano e meio, eu estava trabalhando com o nosso vereador aqui de Porto Alegre, pelo Partido Novo, Felipe Camozato. Tive uma experiência muito legal, uma responsabilidade, uma honra muito grande. Trabalhei com ele durante um ano e meio. E nós mandávamos relatórios mensais de votação, nós mandávamos prestação de contas, nós fazíamos reunião com o diretório, reunião de prestação de conta, não reunião política para planejar as ações do diretório. Tanto que o vereador Camozato se tornou um exemplo aqui em Porto Alegre, foi o vereador mais econômico da Câmara de Vereadores, tem um destaque muito grande por uma atuação com muita retidão, e o partido sempre fiscalizou de forma muito próxima, e eu tenho certeza de que na próxima legislatura a gente vai eleger vários deputados pelo país e vai ter uma estrutura eficaz, efetiva de fiscalização. Você tocou em outro ponto aí, aliás, tocou em vários pontos, mas por último agora você falou de gastos e de que o vereador com o qual você trabalhou aí em Porto Alegre economizou gastos. Esse é outro dos compromissos que você firmou conosco, registrado em cartório, de reduzir no mínimo em 30% os gastos do seu gabinete se eleito, e não apenas fazer isso, como para dar exemplo, mas pressionar os demais para que isso se torne a regra e que todos reduzam, e a gente reduzir os gastos gerais do Congresso como um todo. Você mantém esse compromisso? O que você diz sobre isso? Eu não só mantenho, como eu amplio esse compromisso. Eu vou reduzir metade da minha verba de gabinete e metade da verba para contratação de pessoal. E é muito interessante notar, eu fiz uma pesquisa entre os deputados do Rio Grande do Sul, tá? Olha só que curioso. Eu peguei os mais econômicos. Dentre os mais econômicos, o meu máximo de gasto é menor do que o mais econômico. Ou seja, se todos fizessem isso, a gente teria uma economia muito grande, porque o parlamento brasileiro custa demais. E não só cortar esses gastos. Eu vou abrir mão também do auxílio moradia e do apartamento funcional. Eu acho que, assim, Congresso Nacional não é imobiliária, não é corretora de imóveis, não é construtora. Eu acho que o Congresso tinha que vender aqueles prédios de apartamentos e cada deputado, cada senador vai pagar o seu próprio aluguel aonde quiser morar. Não tem cabimento nenhum a Câmara dos Deputados fazer a gestão de um prédio, quase um hotel. E vamos combinar, apartamentos que são chamados de funcional, mas que tem mais de 300 metros quadrados. Não há qualquer necessidade, até porque o deputado ele também tem que estar na sua base, né? Não é viver só naquela ilha da fantasia que é Brasília e se distanciar da realidade do seu eleitor, do seu estado, da sua região. Por isso, agora, então, aí vem uma coisa que muita gente reclama, né? Que os deputados dizem que estão na base e é por isso que eles não estão no Congresso em Brasília, e as pessoas reclamam justamente da ausência deles em plenário. Como é que mas aí você a gente tem que saber isso? diferenciar. Acho que a gente tem que saber diferenciar. Acho que o parlamentar ele tem que estar em Brasília votando nos dias que tem sessão, né? Eu acho que é inadmissível as faltas, o tamanho das faltas que existem por parte dos parlamentares. Mas me preocupa também aquele parlamentar que não sai de Brasília e não tem contato com a realidade do seu estado, da sua região. Então, a gente tem que saber separar as duas coisas, né? E isso também sem torrar uma fortuna de dinheiro público, né? Porque, como eu falei antes, vou resumir, vou abrir mão do apartamento funcional, vou abrir mão do auxílio moradia, vou pagar meu próprio aluguel, o salário de deputado é suficiente, e vou cortar metade da verba de gabinete e metade do gasto com assessores. Isso é um compromisso firmado com o Fora Corruptos, com o Partido Novo. Eu acho que é preciso reduzir drasticamente os gastos que o Congresso Nacional tem
Inclusive, Charles, nós temos uma proposta de reduzir em 1/3 o número de deputados e senadores. Não precisa 3 senadores por estado, basta 2, e não precisa 513 deputados para que se tenha uma boa representação política. Isso economizaria bastante dinheiro, não? Me diz uma coisa, Demais. em relação à questão da democracia. Outro compromisso que você assumiu é de preservar a democracia, lutar pela melhoria da democracia e para ter uma melhor representatividade e fazer com que os governantes governem para o povo, para as pessoas e não nos seus próprios interesses, no seu próprio umbigo. Como é que você propõe defender isso? Eu acho que a gente pode abordar essa pauta de duas formas. Tá? A primeira é a questão do voto distrital. Nós precisamos de uma reforma política e do voto distrital. Aí tem várias variações, né? O voto distrital misto, voto distrital puro, voto distrital em 2 turnos. Eu convido quem quiser saber um pouco mais, acessar minha página. Eu tenho um vídeo explicando como é que funciona o voto distrital. Mas, basicamente, ao invés do Rio Grande do Sul eleger, por exemplo, 31 deputados, a gente divide o Rio Grande do Sul em 31 regiões e cada deputado vai ser eleito apenas naquela região. Isso tem várias consequências positivas durante a própria campanha, né? Porque, por exemplo, hoje são quase 500 candidatos a deputado federal. Me diz quem pesquisa os 500 e escolhe o melhor. Isso não acontece. É impossível você pesquisar e conhecer todos. No voto distrital, reduz o número de candidatos, o eleitor tem uma visualização melhor de quais são as ideias dos candidatos da região e pode escolher. Segundo, reduz o custo da campanha. Campanhas mais baratas tendem a ser campanhas mais honestas. A gente sabe que, a gente viu, né, em 2014, muito caixa 2, muita corrupção nas campanhas eleitorais. Uma forma de reduzir isso é através do voto distrital. E depois de eleito, o deputado, estando mais próximo do seu eleitor, ele fica muito mais suscetível à fiscalização, à cobrança, ao acompanhamento do mandato, porque você sabe exatamente que aquele deputado foi eleito naquele distrito, naquela região, então é ele para qual você tem que cobrar e fiscalizar. Então acho que isso seria muito bom mesmo para a democracia brasileira, o voto distrital. E um segundo aspecto, que é a questão da própria forma como o Estado brasileiro está organizado. Um Estado muito grande, muito burocrático, que tem custos muito altos só para se manter. Nós temos que Mas reduzir. desculpa te Claro. cortar. Isso todos nós sabemos. Agora, o que você propõe concretamente para diminuir essa burocracia, para diminuir esse gasto do governo? Como é que a gente faz isso? Aqui em Porto Alegre, quando eu atuei com o vereador Camozato, a primeira coisa que a gente fez foi mapear todas as leis da cidade e começar a propor uma série de revogações. Pretendo fazer isso também no Congresso Nacional, revogar leis que atrapalhem a vida das pessoas. Num segundo aspecto, uma parte muito burocrática da legislação federal é a lei tributária. Nós temos que fazer uma reforma tributária em que haja uma simplificação ampla dos tributos, reduzindo drasticamente as obrigações acessórias. Quem é contador que está nos acompanhando, quem é advogado que está nos acompanhando, sabe o peso das obrigações acessórias. E para quem é leigo na área, explico de forma muito simples. Hoje as empresas, os indivíduos, os cidadãos, eles não são só obrigados a pagar tributos. Eles têm uma série de obrigações justamente acessórias a se fazer. Isso é muito burocrático, é muito custoso. Então nós temos que atuar, nós temos que inverter a mentalidade da coisa, né? Hoje tem muito parlamentar que se gaba da quantidade de projetos que aprovou. Só que muitas vezes são leis que vão atrapalhar o indivíduo, que vão atrapalhar o empreendedor, que vão atrapalhar aqueles que querem trabalhar, aqueles que querem gerar emprego. Então nós temos que inverter essa mentalidade. Quer dizer, Não é a quantidade de leis, é a qualidade. isso de medir quanto que o deputado trabalhou com base em quantas leis que ele fez, então não seria um bom critério. Às vezes, quantas leis ele desfez pode ser até mais relevante, dependendo do caso. Com certeza, com certeza. A gente vê muita lei no Brasil que, na verdade, não são leis que vão melhorar a vida das pessoas. São leis que criam mais obrigação, mais burocracia, mais regra, né? E aí, falando sobre a questão da corrupção, tem um jargão que eu acho que é muito bom, que é: onde existe dificuldade, existe o vendedor de facilidade. Então, quanto maior for a burocracia envolvida,
sempre vai ter um agente corrupto e um corruptor querendo pagar por fora para que a coisa fique mais fácil. Entendeu? Então, se você muda o mecanismo de incentivo, se você reduz, simplifica a burocracia, você está menos suscetível a alguém corrupto querer pagar pela coisa mais simples, né? Então, esses mecanismos que nós temos que mudar, e aí tem muita coisa para atuar na questão tributária, na questão de licenciamento, na questão de regras para abrir negócios, para simplificar, para que o Brasil volte a ser um país empreendedor. Só para citar um dado, só na questão dos impostos, o Brasil é o 7º pior país do mundo para pagar impostos. E aqui nós não estamos falando em quantidade, carga tributária, nem peso. Isso deixando de lado os altos impostos no Brasil. Nós estamos falando de burocracia para calcular imposto. Então, não tem porquê, não tem cabimento. A gente tem que olhar para os bons exemplos dos países desenvolvidos que simplificaram o ambiente de negócios, que simplificaram as leis e que o país voltou a crescer, voltou a retomar emprego. Um bom exemplo, próximo a nós, é o Paraguai. Muita fábrica brasileira está indo para o Paraguai em busca de um ambiente de negócios mais favorável. Isso é emprego, isso é renda, isso é desenvolvimento. É disso que o Brasil precisa, né? O Brasil precisa urgentemente voltar a crescer. Ok. Aqui é o Fora Corruptos do Brasil, uma transmissão ao vivo de entrevista com o candidato a deputado federal do Rio Grande do Sul, Fred Consentino. Nós temos ainda, daqui a pouco, uma entrevista com um candidato de outro estado, às 21 horas, e nos próximos dias, nessa última semana das eleições, faremos mais entrevistas com mais candidatos. Eu agradeço a participação do Fred. E, Fred, antes de te dar a palavra para as suas considerações finais, eu queria saber se, nessa correria toda de eleição, se você consegue acompanhar a página para, se surgirem perguntas no vídeo que vai ficar postado na página, você mesmo responder as perguntas ao longo dos próximos dias. Consigo, não tenho dúvida. Então, quem quiser mandar pergunta, eu quero já saudar bastante gente que está me acompanhando aí, a Ana Lúcia, a Michele, a Eliara, o Antônio, a Mara, tem a família acompanhando também. Até meu pai está olhando aqui. Cadê meu pai? Um abraço para o meu pai. Mas nos próximos dias o vídeo vai ficar postado, pode surgir não só acompanhamento de fãs, mas muitas perguntas. Você consegue acompanhar, talvez não prontamente, mas ao longo do dia. Vou manter. Vou manter nas minhas tarefas aqui, tá sempre olhando as perguntas. Então, quem quiser mandar pergunta, manda pergunta que com certeza a gente vai responder. Ótimo. Mais alguma consideração você gostaria de fazer? Eu só queria, como consideração final, me apresentar, né? Eu sou o Fred, eu tenho 27 anos, eu sou formado em Ciências Econômicas, Economia, tenho pós-graduação em Finanças, concorro a deputado federal pelo Partido Novo e acho que nós vamos fazer um amplo processo de renovação política esse ano. A sociedade precisa estar atenta para eleger pessoas comprometidas com o combate à corrupção, comprometidas com o combate ao desperdício de dinheiro público e comprometidas também com uma agenda de desenvolvimento, porque o Brasil tem pressa para voltar a crescer. Ótimo, Fred. Muito obrigado pela sua participação. E logo agora, às 21 horas, teremos Bernardo Ramos, de Minas Gerais, o próximo entrevistado. Obrigado, Legal, Fred. Obrigado. Um abraço, boa noite a todos.